do cérebro em que fazemos But did that memória, ela, né, foi scientific ativada, transformation? mas Did isso they achieve any sugere alguma transformation? Yes. transformação? A pessoa alcançou You don't alguma get transformation transformação? by Claro que remembering não. a lot of Você information. não, alcança a transformação Remembering lembrando a lot of de information. informação, seja No, endereço, qualquer coisa. consciousness A become more and more consciência constricted. se torna cada vez mais So restrita, what you have to watch is mais that como fosse encolhida. transformation Então, o que temos que is observar é possible. que a transformação é Neuroplasticity makes possível agora. A transformation possible. neuroplasticidade If the torna a brain were transformação fixed at the possível. adult level, Se o then we cérebro could not fosse even fixo imagine no transformation. nível This was the image adulto, a before gente nem 1980. poderia imaginar a transformação. Essa era a People imagem really antes de believe that the brain, 1980. adult brain does not As change. pessoas People acreditavam really que o believe that people cérebro não cannot be creative mudava, que as pessoas não after poderiam a se certain age. tornar criativas depois de uma certa idade. Now, when that belief went Quando away with essa crença this desapareceu, discovery of com a neuroplasticity, descoberta da creativity is much better now neuroplasticidade, a than before. criatividade é muito melhor agora do que But antes. creativity is not Mas a being used in the right criatividade direction. não Why? está Because sendo the culture usada says na creativity direção has to be at the certa. service of A, me. a cultura diz que a Name, fame, criatividade money. tem que estar a serviço do mim, That nome, fama e dinheiro. shortchanges creativity a Só que lot. isso We muda don't a use it to criatividade the muito. A gente não usa a criatividade fullest extent na because sua we extensão interfere. plena, porque a gente interfere. We're going to book with A gente false vai notions that won't escrever trade because we sell livros better and com people pay a lot noções for it. falsas, porque isso vende melhor e vai, ganhar, We vai dar do muito this. dinheiro. A gente faz isso. And similar activities, E atividades similares right? a Name, gente fame faz. becomes a huge thing Nome e because of this fama se culture torna censorship. If you have uma more coisa name, fame, it's importante, né? easier Numa to draw an cultura audience for narcísica, your isso activities, facilita and chamar that produces audiência para fulfillment in the suas ego, right? And I'm not atividades, denying that. produz Where's the problem? satisfação, né, no ego, mas não So neguem que obviously existe um problema transformation aí. is not about Obviamente, a name, fame, or money. transformação não é sobre nome, fama e Maybe dinheiro. the opposite, Talvez negative. até Just because somebody has não, name, fame, and money does not mean né, that ou he or she não never becomes false. significa The opposite is true. também o But oposto não é certainly name, verdadeiro, fame, né? and money Alguém is que tem going to nome, change. fama e No, dinheiro não é que não possa se there is transformar. Porém, transformation. nome, fama e dinheiro So that is não the quer dizer problem que a even pessoa of passou por developing transformação this and pessoal. constant Então, há um problema em problems of desenvolver being aí misguided and isso, de ser, misconceptions. né, de ser This is why guiado I'm erroneamente, really conceitos sincerely invite equivocados. you E é to por isso que our eu convido vocês, sinceramente, sophisticated para institute of school. a nossa escola educacional de What we do that is transformação. different. O que a gente faz que é diferente? Some things the above is different. Algo, What we do algumas is coisas eu that já we, disse. O que a from gente the faz get-go, é we que teach desde do consistency. início a gente ensina Your logical thinking consistência. and living O must seu be consistent. pensar e o seu Consistent. sustento, a forma como você leva a vida precisam The estar other congruentes, thing that we teach, consistentes. and this is A what outra coisa que a is gente ensina making a huge difference, e que is faz uma that the enorme conventional diferença teaching é que o of ensinamento everything convencional human de has tudo been que é based on a humano philosophy tem which is sido disaster. baseado numa filosofia que é um This is called desastre. multicultural. Se chama multiculturalismo. Anthropologists found that Antropólogos many encontraram que indigenous muitas cultures are quite culturas civilized indígenas são bastante in the sense of civilizadas being no functional. They sentido de function serem within the culture very well, funcionais, elas although they are not funcionam bem na civilized cultura, in the apesar de sense não that we serem are. civilizadas no And sentido therefore, they como nós started somos. selling this E idea aí that começaram a vender a ideia civilization is de cultural, que a civilização é knowledge is cultural, cultural, conhecimento é algo truth is cultural, a cultural. verdade até é Because algo just cultural, because it porque is one essas truth and pessoas we vivem believe uma one truth, it verdade, a seems gente fine. vive uma And outra, therefore, when e they are also aí, só que quite elas happy in também their estão own way of living, bastante then they concluded felizes that na it forma seems de viver relative, delas, então depending on eles the culture. concluíram que a verdade é relativa e ela é dependente da cultura. Disastrously. Isso é uma coisa It desastrosa. influenced a lot of Isso people. At one influencia point, I also muita studied gente. this Até and num found it wrong. ponto eu But I examinei isso, eu achei welcomely isso influenced equivocado, by mas it, eu and certamente I started acabei me examining it, and I influenciando por found isso, mas aí something ao wrong. examinar One, eu a achei isso simple level. totalmente errado, porque é The simples. organs Os function in a purposive órgãos way. funcionam de uma Mind forma com functions in a purposive propósito, a way. mente igualmente. And E purpose o propósito can come pode only from vir the archetypal themes. somente dos temas And arquetípicos.
E os temas arquetípicos são importantes na nossa vida somente se há valor absoluto de verdade em todos os arquétipos. Se eles continuassem mudando com a cultura, aí os arquétipos seriam só um fenômeno cultural e não algo fundamental. Só que os arquétipos são uma parte fundamental da consciência una, assim como as leis físicas são. Se você as viola, né, tudo cai por, né, por terra, ou seja, a gravidade, por exemplo. Se arquétipo fosse vinculado à cultura, então, igualmente, a parte de propósito do mundo se tornaria uma grande bagunça, o que não é. Então, concluindo, todos os arquétipos têm valor de verdade, o que significa que todos são o que significa que todas as suas representações são verdade. O que é ligado à cultura é a nossa interpretação dos arquétipos, ao ponto de que nós podemos interpretar com a nossa mente o nosso vital, o que significa que nós damos interpretação baseado na minha maturidade espiritual. Então, aí nesse ponto há uma dependência cultural. Como é que a gente penetra isso? Olhando para a similaridade entre as diferentes construções pessoais, e a gente pode determinar isso por dados empíricos, e dessa forma, gradualmente, assim como na ciência newtoniana, dados empíricos variam entre os observadores, mas se você junta muitos dados, você encontra que sim, há uma verdade. Você chega à conclusão de que dentro do erro experimental nós realmente temos uma verificação. Podemos fazer a mesma coisa com os arquétipos. E aí nós provamos a sua validade. As pessoas se transformam dentro de uma certa variação. E essa variação precisa ser permitida. Essa é a parte subjetiva. Senão, ou seja, os arquétipos ajudam todos de forma universal, o que não é verdadeiro para os arquétipos junguianos. Eles são uma representação dos arquétipos platônicos dos quais nós falamos. Jung foi um excelente, um maravilhoso cientista. Ele descobriu o inconsciente coletivo, que foi uma excelente, maravilhosa descoberta, e outros conceitos muito próximos da física quântica, mas ele nunca disse que os arquétipos junguianos são são mais verdadeiros comparados aos platônicos. Ele sabia que eram representações, eles ajudam muito, mas agora com a física quântica não há necessidade de ir atrás dos arquétipos junguianos, exceto para entender experiências nos sonhos e as criativas.